Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. Eu acho uma das passagens mais lindas da Escritura. Eu acho essa passagem tão importante, tão profunda também. Isaías, capítulo 6. Abra a sua Bíblia. Isaías, capítulo 6. Do versículo 1, a gente vai ler até o versículo 9. Diz assim: todos acharam? Digo amém. Preste atenção no que você vai ler. Olha que coisa interessante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz. E com ela ele tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Fale conosco por tua grande misericórdia. Fale por ela, pelo teu Espírito Santo e por tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem que nós acabamos de ler, ela faz menção de um momento muito triste, de um momento de luto, que não somente Isaías, mas a nação de Judá estava passando. Havia uma perda muito significativa, e isso desencadeou tristeza, luto e aflição para o povo de Judá,
porque diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. E o rei Uzias foi um rei de grande distinção para o povo de Judá. Ele foi um grande governante, ele foi um homem de uma administração muito, muito abençoada. Ele foi um governante que foi extremamente também abençoado por Deus. Ele derrotou os filisteus e os árabes, que foi uma bênção para o povo de Judá. Ele fundou novas cidades em algumas aldeias de Judá. Ele fortificou a capital, Jerusalém. Ele fortificou os muros. Ele fortificou a cidade. Ele promoveu com sabedoria a agricultura do país. Ele equipou e modernizou os exércitos de Judá. Ele administrou com sabedoria a nação no período daquele grande terremoto. Houve um grande terremoto, mas ele com sabedoria administrou a nação de maneira que não houve tanto dano para o povo. Ele também conquistou respeito e fama que transcendeu as fronteiras do seu país. Então era um homem grande, era um rei extremamente estimado, foi um homem grandemente abençoado, um homem de uma administração esplêndida e de sucesso, vencedora. Mas depois de tudo isso, esse homem que foi tão abençoado por Deus, se deixou corromper pelo orgulho. Tenha muito cuidado com o orgulho. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 16, mostra uma coisa triste, e é por isso que eu volto a te recomendar, meu irmão, meu querido, você que está me ouvindo, tenha horror ao orgulho, tenha cuidado com o orgulho. É uma lástima, é um precipício extremamente escorregadio e perigoso. Olha o que é que diz 2 Crônica 26, versículo 16. Mas havendo-se fortificado, Uzias, está falando de Uzias, exaltou-se o seu coração, até que se corrompeu, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Pastor, o que foi que ele fez? Ele se achou tão grande, ele se achou tão poderoso, ele se achou que não havia limites para ele, que ele, além de ser rei, ele quis ser sacerdote também. Ele, além de ser rei, tão abençoado como rei, ele quis ser sacerdote. E aqui, nesse momento, eu abro um parênteses, porque aqui tem 3 lições importantes para todos nós que estamos aqui. Primeiro, por mais que você cresça, nunca deixe que o seu coração se eleve. Tenha muito cuidado com isso. Por mais que você seja abençoado, por mais que você tenha sucesso, por mais que você consiga alcançar os seus alvos, tenha muito cuidado para que o seu coração não se eleve. Segundo, nunca desvalorize nem brinque com as coisas sagradas. Foi queimar incenso no templo do Senhor. Foi lá fazer uma coisa que não competia a ele fazer. Aquilo era só os sacerdotes que ministravam. Tenha muito cuidado com as coisas sagradas. Você pode brincar comigo, você pode brincar com outra pessoa, mas não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas do Senhor. Tenha respeito pelas coisas sagradas. A terceira lição é que nunca queiram uma posição aonde Deus não tenha te colocado. Nunca, nunca queiram uma posição
que Deus não te colocou. Nunca queira uma honra que Deus não te deu. Tenha muito cuidado com isso também. Ele era rei, era honrado como rei, mas ele quis ser mais do que era. E toda pessoa que quer ser mais do que é, termina caindo em um precipício, termina se perdendo no vazio, no abismo, porque o orgulho é arma extremamente destruidora. Muito bem. Então, Deus, nesse momento em que vem esse vazio na nação, a nação se vê nesse oco, nessa falta, nesse vazio, houve um roubo na liderança. Aquele homem, aquele grande rei, aquele grande administrador, de repente, tem que sair de cena. Ele torna-se leproso, porque foi ferido de lepra. Quando tentou brincar com as coisas sagradas, saiu leproso do culto. Tenha muito cuidado com isso. Saiu leproso do culto. Depois teve que ser afastado. Foi para uma casa nas montanhas. E ali terminou os seus dias e morreu. Nesse momento, Deus vem e se aproxima de um jovem. Isaías era sobrinho dele e era jovem. E Deus trata com Isaías. Deus vem a Isaías. Isaías vai para um culto. Foi num dia que ele vai para o culto. Ele estava no templo. Ele foi cultuar a Deus. E naquela manhã, Isaías sobe ao templo. E quando ele começa o culto, que tantas vezes ele participou daquela reunião, daquelas liturgias, daquelas canções, daquelas orações, só que naquele dia, Deus tinha marcado um encontro com ele. Deus marcou um encontro com ele. Talvez essa noite, você está aqui, e quantas vezes você já veio aqui? Quantas vezes você já ouviu canções aqui, orações aqui, palavras aqui? Mas pode ser que essa noite Deus tenha marcado um encontro com a sua vida. Por isso eu lhe digo, você comece a buscar a Deus aí. Não descanse no culto, não se espreguice no culto, não converse no culto a não ser com Deus. Comece a pedir a Deus nesta hora: Senhor, eu estou aqui e Tu és o Deus de Isaías. Quantos sabem que Ele é o Deus de Isaías? Levante a mão e diga glória a Deus. Pessoal, Ele é o Deus que ainda fala. Você pode dizer amém? Ele é o Deus que ainda se revela. Você pode dizer amém? Ele é o Deus que trata com o seu povo. Você pode dizer amém? O que foi isso aqui, irmão? Você pode dizer amém? Ele é o Deus que trata com o seu povo. Ele é o Deus que continua falando com a sua igreja. Você pode dizer amém? Então nessa noite, eu convido você a adorar a Deus, a você conversar com Deus aí. E eu quero lhe fazer uma pergunta, não precisa se manifestar, mas eu quero que essa pergunta vá na sua alma. Eu sei que você já identificou a pessoa que está ao seu lado, o irmão, a irmã que está ao seu lado, mas eu quero perguntar: sua alma identificou Deus? Ele está aí? Ele está aí, sua alma identificou Deus? Aleluia, sem ser um jargão evangélico, nem religioso. Você está sentindo Deus aí perto de você? Você está cultuando a Deus? A presença de Deus está aí na sua vida? Você está sentindo a presença de Deus aí? Aleluia. Será que você pode dizer para você mesmo: a presença do Senhor está aqui? Eu sinto a presença desse Deus que é vivo, desse Deus que se comunica, desse Deus que fala, desse Deus que vem ao nosso encontro. Ele está aí, diga glória a Deus. Então, muito bem. Como é que Deus fez com Isaías? Ele faz 3 coisas com Isaías que são muito importantes. A primeira, olha ali o versículo 1 do capítulo 6. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, o que foi que ele diz? Qual é o testemunho dele? O que é que ele diz, irmãos? Ele diz: eu vi ao Senhor. Ele diz: eu tive uma visão. Ele diz: os meus olhos
enxergaram. Não foi alguém que sugeriu, Deus está aí. Eu disse, amém. Não. Ele disse, eu vi. Não foi uma sugestão. Ele diz, não foi um momento de inlucidez. Não foi um momento que vagueou os meus pensamentos, não. Ele diz, eu vi ao Senhor. Ele diz, eu vi Deus. Ele diz, Deus, eu enxerguei o Senhor, os meus olhos se abriram. E nessa noite, a nossa oração a Deus sincera é que os olhos sejam tocados, nossos olhos sejam abertos, nossos olhos sejam abertos para ver o Senhor, para enxergar o Senhor, aleluia, que a dimensão celestial se abra diante de nós, que você possa, com os olhos da sua alma, enxergar a Deus nessa noite, que a sua alma possa olhar e ver o brilho da glória de Deus, o brilho da sua presença. Ver o Senhor é uma das maiores vitórias que você pode alcançar essa noite, nesse culto divino, é que os seus olhos, os olhos da sua alma enxerguem a Deus. Talvez você entrou aqui e os seus olhos estão sobrecarregados de tanta coisas que você não deveria ver. Talvez você entrou aqui e a sua visão está cansada de tantos desastres que você tem enxergado na sua própria vida, mas que nessa noite, o Espírito Santo toque em cada um de nós, o Espírito Santo toque nos seus olhos, e você começa a enxergar a Deus, não enxergar apenas uma cerimônia religiosa, mas a tua alma vê Deus, tua alma vê Deus, tua alma enxergar Deus nessa noite. Isso eu peço a Deus que aconteça. Isaías teve a visão aberta, e esse homem foi um dos homens que mais teve visão sobre o Messias. Deus abriu a visão dele literalmente. Em Isaías 7,14, ele vê uma virgem dando à luz a um menino. Em Isaías capítulo 9, ele vê o Jordão e a Galileia se alegrando pela presença do Messias. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele vê características de Jesus. Ele diz que ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Isaías 11, versículo 1, ele vê um rebento que vem do tronco de Jessé. Em Isaías 42, versículo 3, ele vê que esse Messias que aparece nas suas visões, ele é o servo do Senhor, que não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Em Isaías 53, ele vê que esse Messias toma sobre si as nossas dores, as nossas falhas, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e que o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e que por suas pisaduras nós temos cura. Aleluia! Ele vê, porque os seus olhos forem abertos. Se os teus olhos forem abertos nesta noite, a tua visão vai mudar radicalmente. Você não vai ver derrota onde você pensa que será derrotado. Você não vai ver fim aonde Deus tem uma saída para a tua alma. Você vai ver perdão aonde existe pecado. Você vai ver cura aonde tem doença. Você vai ver provisão aonde há escassez. Você vai ver mudança aonde há guerra. Você vai enxergar coisas novas na sua vida. Deixe que Deus nesta noite toque a sua visão. Enxergue nessa noite. Diga: Espírito Santo, eu estou num culto, eu não estou aqui para passar o tempo, eu não estou aqui para uma distração, eu estou aqui para que o teu Espírito trabalhe em mim, trabalhe comigo, trabalhe na minha vida. Venha, ó Deus, e toca a minha visão nessa noite. Aleluia,
Abre os nossos olhos, Senhor. Você pode fazer esse coro comigo. Diga: abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Aleluia. Talvez você entrou aqui de cabeça baixa, porque Satanás só tem feito você enxergar coisas que não prestam. Mas tem colírio dos céus essa noite. Tem colírios dos céus aqui. Tem colírios dos céus aqui. Toca, Senhor. Toca a nossa visão. Aleluia. Jesus diz em Mateus 6:22: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Luz. Aleluia. Para de estar tateando. Se você crê em Deus, Deus não te fez seu filho para você viver tateando pelas paredes, para você viver num corredor escuro. O Espírito do Senhor essa noite acende luz na tua vida. Abre a visão, Senhor. Aleluia. Abre a visão, aleluia. Eu vou dizer para você, meu jovem, essa noite, talvez tudo que você enxerga está nas redes sociais. Talvez você não tira o olho do computador, nem do celular e nem das redes sociais, mas eu quero te dizer que tem visão de Deus para nós. Está escrito em Joel, no capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Aleluia! Tem visão de Deus para a sua vida? Levante a sua mão, dê glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, adore a Deus, meu irmão. Eu estou te convidando a adorar a Deus. Vamos lá, se porte como um crente. Não fique olhando para o céu, não fique olhando para o teto e dizendo: eu acho que isso não é comigo. É com você sim. Aleluia. É conosco sim. É com você, é comigo, é com todos nós que estamos aqui. Vamos lá, alguém adore a Deus. Vamos lá, alguém suplique. Vamos lá, alguém diga: Senhor, eu preciso, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, eu quero ver aquilo que tu tens para a minha vida. Diga: Senhor, eu quero ver, Senhor, os teus projetos, os teus desígnios, os teus planos. Aleluia. Vamos lá, meu irmão, vamos lá, vamos adorar a Deus. Adora a Deus aí, irmão. Adora a Deus aí, irmão, aleluia, glória a Deus, adora a Deus aí, aleluia, porque eu creio que anjos de Deus estão aqui, eu creio que o Espírito de Santo está aqui. Ai de nós se nós estivéssemos sozinhos, era melhor juntar as Bíblias e correr todo mundo para casa, mas Ele está aqui, aleluia, Ele está aqui, aleluia, e Ele pode fazer, porque Ele pode fazer, aleluia. Deus toca nos olhos de Isaías. Ele diz: espera aí, eu vi o Senhor, aleluia. Toda aquela visão de enterro, toda aquela visão de morte, toda aquela visão de lepra, toda aquela visão de luto, toda aquela visão de fim, se transforma, aleluia, porque agora ele não vê mais o trono de Uzias, ele vê um trono muito maior, e Deus tem coisas muito maiores para te mostrar. Essa noite você é crente, e pede a Deus para ver, pede a Deus para ver, pede a Deus para ver, aleluia. Ele vê algo muito maior. Ele diz: eu vi o Senhor, eu agora sei quem ocupa o trono que não pode ser removido, que não pode ser destruído, que não pode passar, que não pode ser vencido. Eu vi o Rei, eu
vi o rei, o verdadeiro rei. Talvez você esteja com o olho na situação do governo, na situação econômica do país, você esteja com os seus olhos na regência dessa terra, mas hoje o Espírito Santo está convidando você a colocar os olhos no trono do rei, no trono do rei, no trono do rei, no trono do rei, no trono do rei. Aleluia! Ele diz: eu vi o Senhor. Aleluia. Mas Deus não toca só nos olhos de Isaías. Deus toca também nos ouvidos do profeta. Porque de repente ele vê, mas ele escuta. Ele podia ver, está tudo em silêncio, mas ele escuta. Não é apenas a visão, mas ele vê também o som do que estava acontecendo. Ele diz que escuta os serafins que voavam por cima do trono de Deus e cobriam o rosto com 2 asas, com as outras 2 cobriam os pés, e com as outras voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele começa a ouvir, aleluia, o som que agora chega para ele, não é o som de tristeza, não é o som de pranto, não é o som de luto, não é o som da terra. E talvez nessa noite, tudo que tem chegado aos teus ouvidos são notícias catastróficas, são notícias desoladoras, são notícias terríveis. Eu quero dizer para você: ai pastor, saí de casa agora e fiquei sabendo que um parente meu está assim. Olha pastor, eu estou ouvindo que a situação vai ficar assim. Epa, em nome de Jesus, escuta nessa noite não o som da terra, mas o som que vem do céu. E o som que vem do céu tem vitória para a nossa vida. O som que vem do céu traz alegria para a nossa alma. O som que vem do céu nos encoraja para vencer. Dê glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço a Deus nessa noite uma libertação, irmão. Glória a Deus. Eu peço a Deus essa noite uma libertação para aqueles que só estão escutando palavras negativas, palavras de destruição, palavras de maldição, palavras de desânimos, palavras de doenças, palavras de derrotas. Eu peço em nome do Senhor que haja uma libertação, que você nessa noite seja liberto em nome de Jesus, que chegue aos seus ouvidos palavras de vida. Sabe o que é que vai chegar nos seus ouvidos essa noite? Que Deus está no trono, que Deus é adorado pelos anjos, que Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor que vence batalha, que Deus jamais será derrotado, que Ele pode fazer recuar toda essa impossibilidade e fazer possível aquilo que o homem não pode fazer. Escuta essa palavra, deixa chegar isso nos teus ouvidos. No Salmo 40, versículo 6, o salmista diz: holocaustos e oferta não quiseste, mas os meus ouvidos furaste. Abrisse os meus ouvidos. É por isso que em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então escute a palavra de Deus. Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, escuta pela segunda vez. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, escuta novamente. O poder pertence a Deus. Aleluia. Sabe como é que a nossa vida mudou? Foi no dia que a gente ouviu a palavra de Deus. Sabe como é que a nossa vida muda?
É ouvindo a palavra de Deus e ouvindo o que Jesus tem para nos falar. Você quer mudança de vida? Essa noite abra os seus ouvidos. Você quer mudança de vida? Deixe essa noite Jesus começar a falar de verdade a sua vida. Diga: Deus, abre os meus ouvidos, assim como Isaías ouviu a voz dos anjos naquela visão. Eu quero ouvir essa noite a voz poderosa, a voz inconfundível, a voz milagrosa, a voz libertadora, a voz que traz vida, a voz do teu Espírito no meu coração. Aí, Deus tocou nos olhos, tocou nos ouvidos de Isaías, mas Deus também tocou na sua alma, na consciência de Isaías, porque quando ele vê tudo isso, e escuta tudo isso, quando ele vê toda aquela glória, e escuta toda aquela grandeza, todo aquele louvor, toda aquela genuína adoração, ele olha para si mesmo, e ele diz no versículo de número 5, ele diz assim: então disse eu, ai de mim, porque ele vê quem ele de verdade é. Ele podia dizer: não, eu sou um profeta, olha, eu venho ao templo, olha, eu tenho capacidade, mas ele enxerga, a alma dele é tocada. Aí ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele dizia: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então a sua alma é tocada, sua alma é tocada. Então ele está no meio de todas aquelas emoções avassaladoras, ele é tomado naquele momento, ele entende, debaixo de todo aquele turbilhão de emoção, de impacto que ele está passando, porque ele pensou que aquele culto seria mais um culto normal, não é? Então a sua alma é atingida pela graça e pela misericórdia de Deus. Aí ele diz: não, eu não vou, eu sou indigno, não, eu não mereço, eu sou indigno, não há dignidade em mim, eu não mereço tudo isso que estou vendo, tudo isso que eu estou ouvindo, eu não tenho dignidade para isso. Ele vê a sua real posição, ele vê a corrupção do seu coração, ele vê a necessidade da sua alma, e então a sua alma explode ali, num pedido de misericórdia. Ele diz: Senhor, eu vou perecer, não há escapatória para mim, porque eu tenho meus lábios impuros, e o povo que me cerca, todos eles também são iníquos, são cercados de iniquidade como eu. Mas, meu irmão, a Bíblia diz em Romanos 3:10, que todos pecaram, e que foram lançados fora da glória de Deus. Todos nós pecamos. Diz também em Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos de Jesus, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Nesse exato momento, nós precisamos de Jesus, e só Ele tem o antídoto, só Ele tem a vacina, só Ele tem a solução, que pode nos libertar do pecado, e de nós mesmos, dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos tropeços, das nossas próprias quedas. Quantas vezes eu e você e eu, queremos acertar e erramos, queremos acertar e cometemos nossas falhas. Precisamos de Jesus. Então o que é que acontece? Deus manda um anjo, e o anjo vai ao encontro de Isaías, e toca nele, e diz: tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Essa noite, há uma fonte que está aberta para todos nós. Mesmo que você entrou aqui e disse: pastor, eu acho que hoje é meu último culto, eu não consigo, eu não tenho força para ir à frente, eu estou a ponto de desistir. Essa noite, você pode vir
a essa fonte. Não é uma brasa que está no altar, é um sangue que foi derramado há mais de 2000 anos atrás. Aquela brasa purificou os lábios de Isaías. Este sangue purifica teu corpo, tua alma e o teu espírito. Esse sangue é poderoso. Há uma fonte aberta aqui. O sangue de Jesus está aqui. Pela fé, você pode ser purificado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa noite, você pode sair daqui levando o poder de Deus na sua vida, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus diz que aquele que vem a Jesus, de maneira nenhuma, Ele lança fora. Então hoje, se você disser: Deus, eu quero ter essa experiência de Isaías, Deus vai tocar a sua vida. Lá em Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 23, diz assim: disto me recordarei no meu coração, e por isso eu tenho esperança. Tenha esperança essa noite. Há solução para você. Tenha esperança essa noite. Deus quer enxugar as lágrimas do teu rosto. Tenha esperança essa noite. Deus quer dar um basta a esse sangramento da tua alma, a esse peso na tua consciência, a essa acusação no teu interior. Ele quer dar um basta. Ele quer quebrar essa corrente. Ele quer abrir essa porta. Ele quer te dar liberdade desse cárcere emocional e de consciência que você vive. Ele quer te dar liberdade. Por isso tem esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa noite, aleluia, glória a Deus, as misericórdias de Deus estão aqui. Aleluia, o sangue purificador está aqui, o sangue que purifica tudo que Satanás quer lhe impedir de vir aqui à frente. Ele vai fazer tudo para te impedir. Ele vai dizer: não vá. Ele vai dizer: você vai ter vergonha. Ele vai dizer: olha o que é que vão olhar para você, porque ele sabe que ele pode te impedir, colocando essa palavra na sua consciência, de você chegar aqui. Mas se você chegar, ele sabe que perdeu. Ele sabe que perdeu. Ele sabe que perdeu, porque o sangue de Jesus tem poder, e Ele é fiel, e Ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Ele cumpre, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Aleluia! Você vem e Ele te purifica no sangue dele. Você caminha e Ele te acolhe. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ele não vai quebrar essa palavra. Quantos sabem que Deus não quebra concerto? Levante a mão, dê glória a Deus. Quantos sabem aqui que Deus não quebra aliança? Levante a mão e dê glória a Deus. E quantos sabem aqui que Deus jamais quebrará a sua palavra? Levante a mão e dê glória a Deus. Ele não quebrará a palavra dele. Agora, depois de ser tocado nos olhos e ter visto Deus, e os ouvidos ter ouvido a voz dos anjos, e sua alma ter sido impactada, tocada pela misericórdia de Deus, Isaías tem uma transformação. Ele tem uma mensagem viva. Ele tem uma mensagem poderosa. Agora escute, o que é que Deus quer fazer com a sua vida? Escute, você só volta para casa do mesmo jeito que entrou, se você quiser. Se você quiser. E você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que você tem um problema de consciência. E Deus está falando com você nessa noite. Ele está te chamando. Mas você só volta para casa se você quiser.
do mesmo jeito se quiser. Se não, escute o que vai acontecer com a sua vida. Ouça o que vai acontecer na sua vida. Está no texto. Olha como é que Deus faz. Olha como é que Deus trata conosco. Olha como Ele é bom. Como Ele é misericordioso. E como é que a sua misericórdia vai de geração a geração. A misericórdia dEle é imensurável. Não dá para medir a misericórdia de Deus. Isaías começa ouvindo a voz dos anjos. Por mais poderosos e grandiosos que eles sejam, são anjos. Mas quando ele é tocado, e quando a sua iniquidade é perdoada, agora ele não escuta mais a voz de anjo. Ele agora escuta a voz do Todo-Poderoso. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Ele agora escuta a voz de Deus. Ele escuta a voz de Deus. Olha o que é que diz o versículo 8. Glória a Deus. Depois disso, depois de ser tocado, depois disso, depois de ter um encontro com Ele, depois disso, depois de ser purificado, depois disso, depois de ser tratado, depois disso, depois que ele se rendeu a Deus, depois disso, depois que ele se aproximou de Deus, depois disso, depois que ele se chegou ao Senhor, está escrito: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Quantos querem ouvir a voz de Deus? É melhor ouvir a voz de Deus do que a de anjo. Quantos dizem glória a Deus? É melhor ouvir a voz de Deus do que a de anjo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Agora veja como Deus é bom. E isso vai acontecer com você, se você se render à visão de Deus. Vai acontecer com a sua vida. Não só foi mente ouvir Deus. Olha como é que ele sobe o degrau. Não foi somente ouvir Deus. Agora, Deus lhe dá credenciais de profeta. Agora ele não é mais uma pessoa, ele é usado por Deus, é usado hoje, não é usado amanhã, é usado, não, ele agora recebe uma credencial de autoridade. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele escuta. Ele agora, Deus está dizendo: meu filho, agora você vai ser útil. Agora você vai ser útil para mim. Aí ele diz: eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Aleluia. Será que nessa noite você vai dizer para Deus também: eu estou aqui, Senhor. Aleluia. Eu estou aqui, Senhor. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu estou aqui, Deus. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida, Senhor. Eu estou aqui, aleluia. Eu não quero mais viver essa letargia espiritual, Senhor. Eu não quero mais viver nessa inércia, Senhor. Eu não quero mais viver nesse mundo em que eu confronto sempre. Quem prevalece é o meu mundo, é os meus desejos, é o que eu quero fazer. Eu estou aqui, Senhor, e te digo: eis-me aqui.